Rendimentos isentos e não tributáveis, o que são e como declará-los? Olá, eu sou Murilo Tasco, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce, a comunidade que mais cresce. Esse vai ser o vídeo mais importante sobre esse tema que você vai assistir aqui no canal. Vamos lá. Primeiro, distribuição de lucro, dividendos, JCP e poupança são rendimento isento e não tributável. Mas vamos começar esse vídeo de uma outra forma? Como é bom você investir, saber investir, como investir e ter os seus rendimentos de forma isentas. Nós vamos falar daqui a pouco que essa isenção não é porque Papai Noel chegou e você é um bom menino e vai ganhar dinheiro e não vai pagar imposto. Não, significa que em algum momento você já pagou imposto. Ou a empresa que você é sócio ou que você está investindo nessa empresa, ela já pagou imposto. E a gente sabe que imposto no Brasil não é para amador, não. Aqui o Estado, ele é o teu sócio na força. Ele realmente chega lá, entra e toma o imposto, toma o que é dele e acabou. Então, você que está recebendo o seu rendimento isento não tributável, nesse momento, ele é isento, porque você já pagou. E você que não sabia disso e fala que tem uma galera que fica recebendo dinheiro, dividendos e que não paga imposto, querido, já se pagou. Tenha duas certezas na vida, querido. Aqui no Brasil, meu querido, olha aqui, presta atenção. Aqui no Brasil você tem duas certezas. Uma que você vai morrer e a segunda é que você vai pagar imposto. Não tem como fugir. Você já nasce pagando imposto, porque a primeira coisa quando você nasce na maternidade, eles te botaram um CPF. Você já sai com o CPF de lá, então você já sai pagando imposto. E quando você morre, você continua pagando imposto. Mas morto não paga imposto, mas o teu espólio paga imposto, querido. Então, quando você tem um rendimento isento, é porque já foi tributado de alguma forma. Entendido? Beleza? Então, primeiro, esses rendimentos, distribuição de lucro, dividendo, JCP, poupança, eles são rendimentos isentos. Deixa eu só complementar essa questão de que você já pagou. Eu ontem saí com a minha esposa, fomos numa padaria aqui na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e gastamos ali, vou arredondar, R$50. Gastamos R$50. R$29 foi de imposto. R$31 eu paguei pelos serviços, pelo produto, pelo alimento, pela qualidade ali. Mas R$29 foi de imposto. Então, quando eu paguei os R$50, eu já estou pagando R$29 de imposto, sendo que quando eu recebi o meu dinheiro para poder sair com a minha esposa, eu já fui descontado, já fui retido na fonte, na tabela do imposto de renda, eu já fui descontado em tudo que você pensar de imposto. E aí quando eu saio com ela, quando eu vou fazer uma aquisição para poder curtir com ela um momento, eu ainda pago R$29 de imposto. Entendeu como que é essa questão de rendimentos isentos? Não, em algum momento já se pagou imposto. Por isso que agora você vai colocar a mão naquele dinheiro e não vai pagar imposto dele. Distribuição de lucro, no caso, como eu te falei, de empresas que você faz parte ou de empresas que você investe. Dividendos, JCP, poupança, entre algumas investimentos. Outros não. Tem alguns investimentos que você paga ou no rendimento ou no todo. É o caso do VGBL e o caso do PGBL. VGBL, os rendimentos que você tem nele, ali, quando você saca, você paga imposto. O PGBL, você paga no todo, no que você aplicou e no que você tem de rendimento. A diferença, VGBL, investimento. PGBL, você usa para abater o imposto de renda. 2. São rendimentos que o contribuinte recebe e não paga imposto, como eu já falei aqui no item 1. 3. Por que não paga imposto? Porque foi o que eu acabei de falar até agora. Porque em algum momento já se pagou imposto. Entendido? Beleza? Digamos que essa padaria que eu fui lá e gastei R$50 com a minha digníssima esposa. Ela abra na Bolsa de Valores. Ela começa a ter lá na Bolsa de Valores, eu vou e compro ações dela, e ela está dando lucro, e eu começo a receber dividendos. Esse dividendos é um rendimento isento não tributável. Mas eu, quando fui lá, eu gastei R$29 de imposto. Então, eu já paguei, a empresa já pagou, porque eu pago imposto, a empresa paga imposto, só que na hora de receber os dividendos tem que vir isento, né? Chega, né, de imposto, que aí já não é bem tributação, é tributação, aí eu já nem sei mais. 4. Tá aqui uma dica de tudo que a gente está falando, levando até de um modo um pouco mais cômico para poder... que não é fácil, né? Porque você espera pagar tanto imposto como Suécia paga, Dinamarca paga, Suíça paga, mas a gente não tem o retorno. Isso é que é chato.
Você pode até pagar essa quantidade de imposto, mas você ter os serviços desses países é uma coisa. Agora, ter os serviços que o Brasil entrega, você não tem transporte, você não tem educação, você não tem saúde, você não tem segurança. E tudo que você precisa, você paga imposto para isso, não tem de volta e tem que pagar para outra empresa. Você tem que pagar para a empresa de saúde para ter uma boa saúde, pagar para uma empresa de educação para ter uma boa educação e assim por diante. Então, um bom planejamento para você que é empresário, você que é herói. Empresário no Brasil não é vagabundo. Empresário no Brasil gera renda, gera a economia, gera emprego. E nessa legislação maluca que a gente vive, vocês são verdadeiros heróis. Para você ter ideia, vou dar um parênteses aqui rápido. Um amigo contador de São Paulo recebeu um pedido de uma proposta de uma empresa que queria vir aqui para o Brasil para poder começar a lançar o produto deles. Ele atua em toda a Europa, ele já atende lá. E ele já tinha mandado o início de uma proposta para poder começar. Só na área fiscal ele precisava de 17 profissionais para atender essa empresa. Só na área fiscal. E um dos CEOs ligou para ele e falou, não questionando, não queria discutir a questão se tinha que ter 17, se tinha que ter 20, nada disso. Ele só queria entender por que para atender toda a Europa ele só precisava de 2 profissionais da área de fiscal. E aqui para atender o Brasil ele já estava em 17. Esse contador amigo meu falou, olha, 17 é para iniciar, mas o número final já está chegando em torno de 26 profissionais para atender você aqui, porque seria um movimento crescente. Então, quanto mais você crescer aqui no Brasil, mais você vai pagar imposto, mais você vai precisar de mão de obra e fica cada vez mais caro. E, sinceramente, eu acredito que essa empresa desistiu de vir para o Brasil, ok? Então, você que é empresário é um herói, nesse momento, quando você abre a sua empresa no Simples Nacional, no lucro presumido, lucro real tem algumas coisas à parte que não dá para explicar aqui, senão o vídeo vai ficar longo demais. Mas Simples Nacional e presumido, você pode fazer a sua retirada por distribuição de lucro. Essa distribuição de lucro é um rendimento isento de imposto, porque você já pagou imposto na fonte, você já pagou no início, a empresa já pagou. E ela pode distribuir para você esse valor de forma que você não venha pagar imposto de novo. Não é que você não vai pagar imposto, você não está sonegando, você não vai pagar imposto de novo. Qual é a diferença? Porque quando você faz com prolabore, você fica refém do INSS, você tem um teto ali de 8 mil e poucos reais, e nesse valor é como se fosse o salário do empresário. Mas a diferença disso, você pode fazer por distribuição, você não precisa tirar um prolabore de 50 mil reais, desnecessário. Você faz ali no teto, ou faz um valor menor, vê ali o que usa a razoabilidade, porque para isso você precisa usar a razoabilidade. A razoabilidade, ela prevê algumas coisas. Você não pode tirar mais do que você declarou. Tem gente que faz esses milagres, mas aí é um papo para um outro dia. Mas você precisa ter esse planejamento, porque nesse momento, talvez você que seja um empresário até aposentado, para que você vai continuar a recolher desnecessário? Faça por distribuição de lucro. Tá com dúvida? Não tem essa assessoria para a sua empresa? Aqui no canal nós temos uma parceria com a melhor empresa de contabilidade do Brasil. Deixa aqui nos comentários, entre em contato conosco, que através do canal você vai receber um cupom de desconto para você ser atendido pela melhor equipe, a equipe que gosta de cuidar de empresas, cuidar de pessoas. Eles vão cuidar de você. Quinto, dentro do imposto de renda existe uma ficha específica para isso, que é a rendimentos isentos e não tributáveis. Você vai lançar essa distribuição lá dentro. Existe um item para quem está no Simples Nacional e para quem está nas demais empresas. 6. Se é isento, por que lançar? Por causa do seu caixa, por causa da evolução patrimonial, você precisa justificar. Então, é um rendimento que mesmo que não pague imposto, mesmo que a Receita Federal não dê muita atenção a esse rendimento, mas é necessário para que você justifique. Como assim, Murilo? Você comprou aí um imóvel de 500 mil reais, mas não está declarado o rendimento isento. A Receita Federal vai achar que você está com caixa descoberto, que você não declarou. Quando você declara esses valores na sua totalidade, você está demonstrando para a Receita Federal que eu tenho esse rendimento, eu tenho essa origem. Então, a aplicação ela está justificada. 7. E tenha certeza disso, por mais que seja um rendimento isento, que a Receita não dê muita atenção, mas você pode ser fiscalizado por causa desse rendimento. Então, fica aqui a última dica que eu sempre falo aqui
aqui nos meus vídeos. Acompanhe o processamento da sua declaração do imposto de renda durante os 5 anos, porque a Receita ela tem hoje malha fina, aquela que é na hora que você entrega, com os cruzamentos com as fontes, e depois tem DIMP, financeira, INSS, Carnê-Leão, são demais malha finas que ela vai processando entre 2 a 4 anos. Então você pode ser notificado ou intimado. Se você cair em pendência, ainda dá tempo de você retificar se necessário for. Mas se você for notificado e intimado, você já vai estar em fiscalização, aí não tem mais, é só atender a demanda que a Receita Federal colocou na fiscalização, ok? Compartilhe esse vídeo, que é um vídeo de utilidade pública, compartilhe com seus amigos, colegas, família. Deixe nos comentários se tem uma dúvida com a hashtag Pergunta Sem Frescura, porque a sua pergunta pode se tornar um vídeo. E não é possível, você chegou até agora e não deu um like. Assim como esse vídeo foi importante para você, se você der um like, o YouTube vai entender que é um vídeo de relevância e vai entregar a outras pessoas que precisam dessa informação de utilidade pública. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu, galera!